Porto, sou professora da graduação aqui do IDP. Queria começar agradecendo aos participantes que estão nos acompanhando hoje. Essa iniciativa do webinar é parte do projeto Governança 4.0, que é desenvolvido pelo IDP, pela FGV, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pela Universidade de São Paulo, e tem o objetivo primordial de refletir o papel, especialmente das instituições, nas novas dinâmicas socioeconômicas que se impõem atualmente, especialmente diante das novas tecnologias. Nós temos um site, que acho que a maioria de vocês que está aqui com a gente já conhece, o governance40.com. No site temos uma biblioteca com centenas de documentos disponíveis para vocês acessarem, realização de pesquisa. E esse é o nosso webinar com a professora Marilda Silveira, que é doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. E o nosso tema de hoje é sobre proteção de dados e eleições. A duração é de 1 hora, então nós finalizamos às 11. Eu vou passar a palavra para a professora Marilda para fazer uma exposição entre 30 e 40 minutos. Enquanto isso, nós pedimos que os participantes deixem o microfone no off, para que não haja qualquer tipo de interferência na exposição, e podem encaminhar perguntas pelo chat aqui embaixo. Ao final da exposição, eu vou falar as perguntas para a professora Marilda e nós iniciamos o nosso debate até às 11 horas. Então, obrigada mais uma vez a todos. Professora Marilda, por favor. Bom dia a todos. Antes de mais nada, queria agradecer o convite do IDP para estar aqui falando desse tema que é tão importante e que começa a ser debatido agora com um pouco mais de profundidade. Só acender essa luz aqui de cima, porque não vai ficar dando sombra por causa do outro computador. Pronto. Que é tão importante, está começando a ser debatido agora com um pouco mais de profundidade, cuidado, por conta da Lei de Proteção de Dados, que, coincidentemente, vai entrar em vigor um dia antes do início do período eleitoral. Ela passa a produzir efeitos no dia 15 de agosto, no dia 14 de agosto, aliás, e as eleições, o processo eleitoral, a propaganda eleitoral começa no dia 15 de agosto. A gente não vai ter tempo nenhum para poder experimentar a incidência e aplicação efetiva da Lei de Proteção de Dados antes do processo eleitoral começar, e acho que com as revelações da Cambridge Analytica, ficou muito claro que esse tratamento de dados, a proteção de dados e a divulgação de informações, que aqui no Brasil era o centro de discussão em si, é mais relevante para as eleições do que até para o mercado, que é onde o debate sobre a proteção de dados mais acontece, né? Eu disponibilizei aqui um slide. Eu não sei se vocês conseguem ver a tela que eu compartilhei. Vocês conseguem visualizar a tela aí, Laís? Que eu estou compartilhando? Marilda, Zé Roberto, dá para ver sim a tela. Dá para ver? Que é o título com o seu nome. É que os outros colegas que estão na sala estão com o som desativado. Por isso o pessoal não está ouvindo. Recebendo sinal positivo de que estão lhe escutando. Então, vou resolver aqui, mas a gente pode prosseguir. Tá bem. Então, bom, acho que o primeiro ponto que a gente precisa ter alinhado, assim, vamos alinhar alguns pressupostos para poder chegar aonde eu queria concentrar o debate. Assim, a gente tem um pressuposto que é o seguinte: um fator determinante para igualdade, para a legitimidade das eleições, é a divulgação de informações, não vou dizer corretas, porque isso é polêmico, mas de divulgações de uma forma isonômica entre os candidatos. Isso quer dizer que é importante que o eleitor tenha condições de acessar a informação dos dois lados. Tem algumas pessoas que defendem, inclusive, que é legítimo que um lado divulgue informações tendenciosas, porque, afinal de contas, a gente está numa disputa e o importante não é que a informação seja 100% verdadeira. É que... Só um minutinho, gente. Você vê que telefone fixo ainda toca na casa da gente, né?
mas que o importante é que as informações elas cheguem ao eleitor dos dois lados, e não que de forma absolutamente correta. O fato é que essa preocupação com a divulgação de informações, ela sempre existiu no nosso processo eleitoral. Eu poderia, antes disso, assim, definir um marco teórico democrático para mim, o que eu estudo regularmente é o DOL, mas existem inúmeros marcos que podem ser utilizados para a definição do que a gente entende por democracia. O fato é que, em qualquer desses marcos, a liberdade de expressão vai ser importante. E é aqui, na liberdade de expressão, que isso vira um problema quando a gente vai falar sobre proteção de dados. Por quê? O que acontece na legislação eleitoral tradicional? Na legislação eleitoral tradicional, a preocupação está no conteúdo da informação. Porque se estava pensando a respeito de uma divulgação de informação concentrada por meio de comunicação tradicional. Gente, vou ter que pedir licença mais um minuto, porque está com um barulho insuportável. Eu não sei nem como que desliga esse telefone. Mas, bom, como eu dizia, o fato é que a informação, ela era pensada no processo eleitoral como algo que chegava no eleitor de forma concentrada. Por que isso é importante? Qual que é o caminho que eu quero seguir aqui? A gente pensar como que a nossa democracia foi construída, nossa democracia eleitoral aqui foi construída, para poder pensar em uma forma de concretização, de isonomia mínima para a divulgação desse conteúdo, para que o eleitor tivesse acesso a essas formas de conteúdo. Como isso avançou a partir do momento que a gente se deparou com o conteúdo divulgado na internet e que, portanto, o mecanismo de divulgação deixou de ser de um para muitos e passou a ser de muitos para muitos, porque eu não tenho mais como falar assim, olha, veja, alguém falou no Jornal Nacional uma informação que afeta todo o processo eleitoral depois de um debate que definiu o rumo da eleição. Eu tenho ali uma pessoa a quem direcionar, que é um canal de televisão. Isso não existe mais, né? Em tese, eu tenho uma divulgação de muitos para muitos. Como que a Justiça Eleitoral tratou isso nas eleições de 2018, para a gente ver se esse controle ainda continua analógico ou não, que é a minha hipótese, e como que a Lei de Proteção de Dados traz um mecanismo, ou pelo menos uma esperança de que a gente vai ter instrumentos para poder, pelo menos, identificar onde está o problema. O que me parece, a minha hipótese é de que a gente tem uma falha de transparência. Com transparência, pelo menos, a gente consegue pensar em instrumentos de controle. Sem transparência, a gente não sabe nem onde a gente está pisando. Então, vamos lá. Como que a legislação e a jurisprudência estruturou até hoje, então, analogicamente, o combate à desequiparação de informação? Eu não vou falar que é combate à desinformação e a fake news, porque me parece que essa construção, ela própria gera um problema. Porque a gente parte de um pressuposto errado. A gente parte do pressuposto de que o problema está em divulgar informação falsa, e me parece que esse não é o problema que a gente tem no nosso sistema democrático eleitoral hoje. E a construção da nossa legislação, analogicamente, foi feita assim. Como que, então, isso está construído hoje? No curso das eleições, a gente tem procedimentos ou instrumentos para poder tentar impedir que haja essa desequiparação. Como que a lei faz isso? Ela faz isso especialmente de três formas. A primeira, contendo propaganda que seja considerada irregular. E ela pode ser irregular ou pelo conteúdo ou pelo meio de divulgação. Se eu divulgo informação com propaganda eleitoral antes do tempo, isso desequipara, porque um começa a corrida antes do outro, isso é irregular. Se eu divulgo propaganda por meio ilícito, por exemplo, no outdoor ou pagando na internet, isso também é irregular e pode ser retirado do ar, né? Ou se eu divulgo conteúdo de propaganda em si irregular, que é o conteúdo que é considerado, isso vai ser relevante um pouco mais para frente, inverídico, mas sabidamente inverídico, ou calunioso, difamatório. Esse conteúdo pode ser retirado do ar. E, além disso, a legislação também prevê, como prevê cotidianamente na nossa vida, o direito de resposta, que seria o mecanismo mais efetivo de garantia dessa equiparação. Porque aí a pessoa fala o lado dela, eu falo o meu lado. Quando eu estou diante de um mecanismo de comunicação que é um para muitos,
é fácil fazer isso, pensar num direito de resposta ou numa forma equiparada de controle, porque eu estou ali na televisão, no rádio ou nos meios de comunicação impresso, quando eu quero veicular um direito de resposta, ou quando a pessoa também tem tempo de TV ou de rádio para falar ao seu lado, eu automaticamente estou criando um checks and balances ali, cada um está falando por si, eu escolho meu ponto de vista ideal e voto no grupo que eu acredito ser o mais legítimo. Mas esses mecanismos, mesmo nesse pensamento um pouco analógico, eles também geram a possibilidade de abuso ou de identificação de ilícitos que não estão previstos na norma. Então, tem coisas que eu não consigo imaginar que podem acontecer, que acontecem por aí. A lei previu, então, uma terceira forma que está aí nesse curso das eleições de eu conter essa irregularidade, que é a investigação eleitoral por abuso de poder. O abuso de poder foi pensado primeiro como abuso de poder político e econômico. Quando eu penso assim, regularidade de propaganda ou de disseminação de informação, eu automaticamente me ligo aqui ao abuso de poder econômico. Mas veja, o abuso de poder na divulgação de conteúdo irregular é tão importante que a própria lei foi alterada para poder criar uma categoria de abuso dos meios de uso dos meios de comunicação. Isso foi pensado na época em que só havia divulgação de conteúdo por TV, rádio e veículos de comunicação impresso. Porque já se tinha clareza de que o enviesamento da divulgação do conteúdo, ele interfere na liberdade do voto e na manifestação do eleitor. E veja, a gente aqui não está falando de divulgação de conteúdo falso. Eu estou falando de o sujeito parar lá na frente do Jornal Nacional e falar algo, ainda que verdadeiro, a favor de um determinado candidato ou contra um determinado candidato, mesmo que essa informação seja verdadeira. Já há uma perspectiva nesse momento de que existem atores no processo eleitoral que têm mais condições de enfatizar ou rejeitar pontos de vista e influenciar na vontade do eleitor. Qual que é a dificuldade disso? É que você precisa equilibrar essa capacidade de interferência no processo eleitoral com a liberdade de expressão. Veja, eu dizer em quem eu vou votar é uma coisa. A Ivete Sangalo dizer em quem ela vai votar é outra coisa. Isso tem outro peso no processo eleitoral. Isso faz com que o voto, a capacidade eleitoral ativa e passiva de uns, seja maior do que a de outros. A gente tem consciência de que o voto de uma pessoa vale mais economicamente, não em termos financeiros, mas na economia do processo eleitoral do que de outras pessoas. E equilibrar essa desvantagem tem sido um desafio da legislação. Isso é artificializado. Então, veja, é considerado propaganda irregular, então eu poderia utilizar esse primeiro instrumento de controle aqui, a Ivete Sangalo ir no show dela e pedir o voto para uma pessoa. Mas não é considerado irregular ela ir na rede social dela e pedir o voto para uma pessoa. Quando eu não tinha rede social e a Ivete Sangalo só podia falar de um para um na vida dela, proibir que ela pedisse voto só no show resolvia uma parte do problema. A questão é que agora a manifestação dela no show é quase que irrelevante, porque a manifestação nas redes sociais passou a ser parte desse job de entretenimento. E a gente não tem como hoje, nessa perspectiva analógica de controle que foi pensada, pelo menos na interpretação atual, dizer que essa manifestação dela nas redes sociais não esteja protegida pela liberdade de expressão. E é um dilema, porque de fato é. Como é que eu vou fazer, então? De um lado, para segurar a liberdade de expressão, e de outro, para poder tentar equilibrar essas forças do processo eleitoral, em que é visível que um tem mais poder do que o outro para poder interferir na vontade das pessoas. Mas, muito bem, eu posso, então, aqui nesse ponto, eu estou discutindo o que eu posso fazer durante o processo eleitoral. Qual que é o dilema? É que, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, as irregularidades que são praticadas no processo eleitoral, elas só são descobertas depois que o processo eleitoral acaba. Então, ainda que eu pense assim, veja, houve uma irregularidade aqui, uma determinada pessoa praticou um ato que interfere na vontade do eleitor, ou comprando espaço na internet, ou fazendo shows que peçam votos nesse mundo analógico, ou desvirtuando o conteúdo, ou encontrando caminhos de divulgação de informação
que não sejam legítimos. Eu posso conter isso também num controle pós-eleitoral. Esse controle pós-eleitoral, ele é muito, muito grave. É um dilema ainda maior. Por quê? Porque ele leva à cassação do mandato das pessoas. Isso retira do eleitor a legitimidade do seu voto. Qual que é a lógica desse sistema? É que, quando o eleitor manifesta sua vontade ao longo do processo eleitoral, essa manifestação só é legítima se ele manifestou sua vontade com liberdade de voto. Se ele não manifestou sua vontade com liberdade de voto, então isso quer dizer que aquele processo eleitoral foi viciado. Até 2015, a legislação ainda previa uma conta que a gente tinha que fazer. Só se houvesse mais de 50% dos votos inválidos é que o processo eleitoral era considerado ilegítimo e anulado, então realizadas novas eleições. Até esse momento, lá em 2015, se identificado uma irregularidade como essa e anulado o processo eleitoral, se dava posse ao segundo colocado. O tempo revelou que essa posse do segundo colocado tornava ainda mais instável o processo democrático, porque o segundo colocado não tinha legitimidade, porque ele não tinha alcançado o número de votos para poder ocupar aquela cadeira. Então, a legislação eleitoral foi alterada para que, em qualquer circunstância de ilegitimidade, novas eleições sejam realizadas. E isso pode ser feito por alguns ilícitos, essa conclusão pode ser alcançada por alguns ilícitos que forem praticados ao longo do processo eleitoral. Muitos deles não relacionados à divulgação de informação e à manipulação de dados. Eles estão vinculados à compra de voto, ao uso de recursos ilícitos na campanha, à utilização de poder que alguém tem no exercício de um cargo ou mandato, que são chamadas condutas vedadas. E especificamente no campo da informação, existem as hipóteses de abuso de poder, que são o abuso de poder econômico e o abuso dos meios de comunicação. O abuso de poder econômico, porque ele pode ser voltado à divulgação de informação fraudulenta, e o abuso dos meios de comunicação especificamente direcionado a essa hipótese. Esses instrumentos de controle, esses mecanismos de controle, eles têm como objetivo específico cassar o mandato quando essas hipóteses são identificadas. Qual é o problema disso? É que essas hipóteses de sanção, elas só são cabíveis quando ajuizadas até a data da diplomação, isso quer dizer que está mais ou menos 19 de dezembro, ou 15 dias depois da diplomação, que quer dizer mais ou menos até 15 de fevereiro, porque aqui no Brasil a gente tem o recesso judiciário e em janeiro esses prazos se suspendem, e aí esse prazo de 15 dias vai até mais ou menos 15 de fevereiro. Por que isso é um problema? Porque as eleições acabam em outubro ou novembro, se houver segundo turno. E acabando as eleições em outubro ou novembro, quer dizer que vai haver aproximadamente 1 mês e meio, 2 meses, isso no período de Natal, de férias escolares, de pós-eleição, que ninguém aguenta mais nada, de confusão de prestação de contas, de tribunal julgando prestação de contas de quem foi eleito, porque tem que julgar prestação de contas para se diplomar, para que então alguém, por um milagre, identifique alguma fraude praticada no processo eleitoral. Então, a não ser porque os casos mais significativos de cassação em processos eleitorais do Poder Executivo, que foram de investigação relevante de governador, porque no processo eleitoral presidencial a gente teve uma única hipótese, que foi da presidenta Dilma Rousseff, e que ela acabou não cassada, mas que o caso revelou exatamente a falha temporal para a investigação, eu vou explicar por quê, é que não dá tempo de se identificar a fraude nesse curto espaço de prazo para ajuizamento dessas ações. Não dá tempo de identificar nem fraude financeira, nem fraude de compra de votos, muito menos de fraude na divulgação de informação falsa. Vou voltar ao exemplo aqui do processo da Dilma, embora ele não seja de divulgação de informação falsa de proteção de dados, mas ele revela um dado importante com relação ao prazo de investigação. Esse processo, por 4-3, ele foi rejeitado por limitação da causa de pedir. O que é isso? No final do processo, quando ele foi julgado, o foco do debate era a Operação Lava Jato e o aporte de recursos ilícitos na campanha eleitoral.
que o tribunal decidiu? Que este tema não estava colocado na inicial e que, portanto, não poderia ser julgado pelo TSE. Porque ele só apareceu, ele só se tornou conhecido depois que esses prazos todos já haviam decorrido. Então, aquele processo de cassação, muito embora revelasse de fato que houve aporte de recursos irregulares na campanha eleitoral de 2014, ele não levava a uma conclusão de mérito, porque o fato só havia sido conhecido e investigado pela Polícia Federal depois. Não é diferente com a irregularidade na divulgação de informação na internet, aliás, é muito mais difícil, e era muito mais difícil até hoje, a gente espera que isso melhore com a lei de proteção de dados, com a LGPD, mas a gente vai ver aqui um pouquinho mais à frente. É só isso que tem para fazer, caso exista, então, alguma irregularidade na divulgação de informação? Não. A gente viu aqui, então, que existe uma fase, que é a irregularidade no curso das eleições, é a eleição acontecendo e a gente tentando conter. Eu posso dizer um pouco da minha experiência de 2 eleições presidenciais, que essa fase de contenção de dano ao longo do processo eleitoral é próximo do inócuo. É muito, muito pouco o efeito de contenção que essa fase de controle no curso das eleições tem. O segundo é no pós-eleição, que são as ações que têm efeitos de cassação, e o terceiro são os tipos penais, que vem se endurecendo ao longo do tempo. Agora, recentissimamente, a gente acompanhou a queda do veto do artigo 326A, parágrafo 3º do Código Eleitoral, que traz uma pena de até 8 anos para aquele que divulgar informação caluniosa que é sabidamente falsa sobre denúncias a respeito de um determinado candidato. Esse artigo ele traz como o caput a denunciação caluniosa eleitoral, que é apresentar denúncia falsa contra candidato, denúncia mesmo penal, mas no parágrafo 3º estende-se essa pena a alguém que faça propagar informação sobre essa denunciação, que depois vai se saber caluniosa, desde que ela seja dolosa. Então, bem, esses são os instrumentos de contenção que a lei traz. Por que eu estou destacando aqui o direito de resposta? Porque esse momento, o tipo de informação que afeta o processo eleitoral, voltado aqui para o conceito que trouxe o direito de resposta, foi o que pautou a posição do TSE até hoje. E como o TSE concentra as decisões a respeito do processo eleitoral, é relativamente fácil a gente entender como esses controles acontecem no Brasil, porque é só ele quem trata desse tema. É muito difícil chegar a um tema de propaganda eleitoral e ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal, porque essa é uma matéria infraconstitucional, então tudo acaba parando ali no TSE. E o que o tribunal sempre decidiu a respeito desse tema? Que as informações falsas que serão contidas pelo tribunal, e aqui especificamente no direito de resposta, mas isso serve para outras ações eleitorais, são aquelas sabidamente inverídicas. E o que ele considera sabidamente inverídica, que está aqui no finalzinho dessa decisão que eu citei? Considera-se fato sabidamente inverídico aquele que não demanda investigação, sendo perceptível de plano. Veja, o tribunal, ele tentou equilibrar até então a liberdade de expressão com a informação falsa, que atualmente a gente chama de fake news, e é por isso que eu não gosto de chamar de fake news, porque me parece que o foco não pode ser na falsidade ou não desse dado, porque senão automaticamente eu atraio a demanda por um juiz da verdade, que é alguém que tenha que dizer se aquilo é falso ou não, e eu acabo levando a uma conclusão como essa que a gente tem hoje, que é de que se a informação não for sabidamente verídica, ou seja, não demandar prova nenhuma, não precisar de investigação, não precisar de aprofundamento, não precisar de nada, for assim, cara crachá, o tribunal não coloca a mão. Por que ele não coloca a mão e não garante direito de resposta? Porque o pressuposto é de que, se você não tiver uma informação muito evidentemente falsa e precisar de investigação, isso tem que ser parte do debate eleitoral. Os candidatos têm que resolver isso na esfera do debate, seja na internet, seja na TV, seja no rádio. E aí, bom, isso fazia muito sentido quando a gente tinha aquela
aquele mecanismo, aquele cenário, que eu estou chamando de analógico, mas nem é tão analógico assim, porque a gente tem TV, rádio, né? É de que você tem um mecanismo de divulgação de um para muitos. Então, o direito de resposta, nesse caso, ele faz muito sentido porque alguém falou algo por um mecanismo que foi evidentemente falso, isso atingiu um grupo indeterminado de pessoas. Se eu veiculo um direito de resposta de outra banda por esse mesmo mecanismo, eu vou atingir, em tese, esse mesmo núcleo de pessoas com aquele contraponto para que elas possam, então, ter conhecimento da falsidade. Qual que é o dilema que esse pensamento, essa perspectiva coloca aqui? É que, atualmente, dentro do cenário atual de divulgação de informações pela internet, de muitos para muitos, em que essa divulgação de muitos para muitos não atinge exclusivamente o seu grupo de seguidores, mas também atinge pessoas fora do grupo de seguidores por impulsionamento. E esse impulsionamento, ele não é aleatório, as coisas ou viralizam por uma sorte, um raio caiu e viralizou porque as pessoas acharam muito interessante, aquilo ali é pontual, que viraliza hoje, que é interessante hoje, não será daqui a 2 dias, ou por uma estratégia de marketing muito bem pensada e que envolve tratamento de dados, invariavelmente. Então, se eu estou diante de um cenário em que eu vou desconsiderar aqui esse raio que cai e as coisas viralizam, porque isso é da vida, é eventualidade. Mas nesse segundo aspecto aqui, em que as coisas viralizam, elas tomam dimensão por uma estratégia de mercado e por tratamento de dados, que é uma estratégia que custa dinheiro e que custa análise qualitativa de dados, se isso pode ser compatibilizado ou se deve ser compatibilizado com essa perspectiva do tribunal de que só merece direito de resposta ou interferência judicial ou interferência legal aquilo que é sabidamente inverídico. Por que eu coloco isso como um dilema? Porque quando eu permito que haja uma liberdade ampla nessa divulgação estratégica da informação, eu estou fazendo uma escolha também deliberada de tirar do eleitor, muitas vezes, a possibilidade de ter acesso às duas vertentes de pensamento. Quando isso estava na TV, e eu pensava a TV como concessão de poder público, que esse era um serviço titularizado pelo poder público, era fácil construir uma ficção jurídica de que eu não posso divulgar informação pela TV, porque a TV é um serviço público e o serviço público não pode militar a favor de um determinado candidato. Acontece que agora eu não tenho um serviço público e não é fácil construir uma ficção a respeito disso no âmbito da internet. Pelo contrário, é mais fácil sustentar a ficção da liberdade de expressão. E ficção no sentido de que toda construção jurídica é uma ficção, né? Isso não existe naturalmente no mundo, a gente que inventou. Mas é mais fácil construir essa ficção de liberdade de expressão, por quê? Para tirar das pessoas o direito de se manifestar, eu tenho que limitar mesmo a liberdade de pensamento. Mas isso só vai acontecer se eu estiver focada no conteúdo da fala, que é o que acontece hoje dentro dessa perspectiva legal, e não no meio e na forma de divulgação. Então, vamos passar por isso aqui, primeiro analisando como se faz a restrição de conteúdo nos 2 principais casos que foram julgados, aliás, nos quase únicos casos que o TSE retirou do ar e interferiu no conteúdo nas eleições de 2018, para depois analisar como isso tem sido feito em termos de forma. Qual é a forma de divulgação desse conteúdo, embora nós estejamos sempre focados no mérito do conteúdo, no que está sendo divulgado. Eu vou colocar uma observação aqui, que eu acho que um achado relevante das eleições de 2018. A divulgação de conteúdo na internet foi pouquíssimo judicializada. Foi pouquíssimo judicializada nas redes sociais e quase não judicializada no WhatsApp. E por quê? Se não há uma pesquisa quantitativa de coleta de dados sobre isso, e é muito difícil fazer uma pesquisa qualitativa para se identificar por que isso não foi judicializado. Eu posso te dizer por que as campanhas em que eu trabalhei não judicializaram, pela baixa efetividade, é muito trabalho para nada. Você não consegue tirar nada do ar, você não consegue afetar o eleitor com outro ponto de vista, com essa judicialização, então a judicialização é ínfima.
Mas também é um achado importante para a gente poder pensar ou repensar esse modelo, o que o TSE decidiu nos poucos casos que foram judicializados. E eu destaquei 2 casos aqui, que são o caso da eleição presidencial do presidente eleito. O primeiro caso é de vedação de propaganda, numa hipótese em que a lei diz que provoca estados mentais. O que essa propaganda dizia? O personagem falava: vocês sabem mesmo quem é Bolsonaro? Sabe quem está ao seu lado? Steve Bannon, que está naquele escândalo da Cambridge Analytica. Steve Bannon é acusado de sabotar regimes democráticos pelo mundo. Ele utiliza notícias falsas, as fake news, para espalhar medo e violência para vencer eleições. Bannon é especialista em espalhar terror pelo mundo. Bolsonaro já faz isso há 30 anos no Brasil. O TSE suspendeu a propaganda por entender que ela provoca estados passionais com potencial para incitar comportamentos violentos. Então, isso era uma propaganda divulgada na TV. A segunda propaganda que foi retirada do ar é a divulgação do que se considera fato sabidamente inverídico. O que se dizia? Bolsonaro é deputado há 28 anos e votou contra os mais pobres, votou contra os direitos dos trabalhadores, votou contra a lei que protege as pessoas com deficiência, votou contra os direitos das empregadas domésticas. Qual foi o resultado, então, dessa ação? O tribunal suspendeu a propaganda porque seria inverídica a afirmação de que o candidato havia votado contra a lei que protege as pessoas com deficiência. A notícia veiculada no vídeo traduziria manifesta fake news. Isso porque o portal boatos.org, que é dedicado a desmentir boatos que surgem e se alastram na internet, já desmentiu tal fato. Então, veja, as decisões do tribunal, elas estão focadas nessa perspectiva de identificação do conteúdo que seja sabidamente inverídico e há muito tempo isso não acontecia, mas o TSE restaurou essa ideia de propaganda que provoca estados mentais, que foi uma redação da norma que veio lá na época do governo militar, ainda uma redação antes de 88, há uma discussão sobre a constitucionalidade disso e da aplicação dessa norma, mas numa tentativa de tentar conter a chuva e a enxurrada de informações falsas que estavam sendo divulgadas na internet. Eu vou sugerir aqui 2 documentários que imagino que boa parte de vocês tenha visto, mas para quem não viu é muito importante que veja. Um tem no Netflix, que é a Privacidade Hackeada, que mostra como a Cambridge Analytica, pelo menos na perspectiva do documentário, teria divulgado informações das eleições norte-americanas, e outro que chama Democracia, que é um documentário alemão, ele tem no Google Filmes, se eu não me engano, ele é um pouquinho mais difícil de achar, mas é sobre a aprovação da LGPD no contexto da União Europeia, e que também discute essas questões, mas aí um pouco mais voltado para os conceitos da LGPD, mas ele não chama democracia à toa, né? É porque já naquele momento se tinha muita consciência de que a proteção de dados ela afeta gravemente a divulgação de informações e o dado que chega ao eleitor dentro do processo democrático, porque ele afeta a liberdade de voto. Por que eu estou dizendo isso? Porque me parece que, no contexto atual, essa perspectiva do tribunal, que foi carregada até as eleições de 2018, ela é incompatível com a realidade. O foco de controle é importante no conteúdo, mas ele não é mais o centro do debate. O conteúdo que está sendo divulgado, muitas vezes, ele é ou verídico ou questionável. É claro que haverá distorção da terra plana, né, dos terraplanistas, e estou ainda impactada com o dado de que 11 milhões de pessoas acreditam que a terra é plana, mas veja, se 11 milhões de pessoas no Brasil, 5% da população brasileira acredita que a Terra é plana, as pessoas são capazes de acreditar em qualquer coisa, né? O foco, portanto, não pode mais ser exclusivamente o conteúdo de divulgação. O foco precisa ser nos mecanismos de divulgação, na forma em que a informação chega no eleitor. Como a gente faz para convencer as pessoas do nosso ponto de vista, a qualquer custo ou não, considerando
5.000 ou 700 pontos de dados a respeito daquela pessoa, fazendo uma propaganda customizada exclusivamente para aquela pessoa e conseguindo formar bolhas de informação. E isso não se faz sem dinheiro. Esse é um dado também. Era muito claro, e que é interessante ver essa linha do tempo, que, num primeiro momento, lá na legislação inicial, a preocupação do controle e da divulgação das informações no processo eleitoral era focado no meio de conteúdo. Por quê? A maior parte das ações de controle, ela estava em divulgação de informação pelos meios de comunicação de rádio e TV. Então, era muito comum você encontrar decisões até 2014 que caçavam mandatos quando havia divulgação tendenciosa em rádio ou em TV. Tanto que a jurisprudência veio se construindo ao longo do tempo, dizendo que a divulgação de informação, de conteúdo ou fraudulento ou irregular em imprensa escrita não era tão grave, porque as pessoas precisam se movimentar para acessar a imprensa escrita. Elas não são bombardeadas, não independe da vontade. Ainda que você ligue a sua televisão, você está lá assistindo, aquele conteúdo vem. Você está assistindo o Jornal Nacional, alguém fala algo para você, você recebe aquela informação sem interferir no conteúdo. E quando a internet passou a ser relevante no processo eleitoral, 2010 e mais em 2012, a primeira assimilação que se fez com a divulgação de conteúdo na internet foi com a imprensa escrita. Por quê? Porque a perspectiva era de que a pessoa tinha que clicar no conteúdo para poder aparecer a informação. Então, se não houvesse aquele clique, ela não conseguiria acessar. Não era uma informação passiva. O que aconteceu ao longo desse tempo? A divulgação de conteúdo na internet passou a ser passiva, assim como acontecia na TV. A divulgação de dados na internet, ela é tão eficaz quanto aquela da TV, aliás. Mais eficaz segundo as empresas que fornecem dados. Eu separei 3 aqui para a gente poder ver o que elas fazem no processo eleitoral. Esses dados foram extraídos de algumas pesquisas e de entrevistas que as próprias empresas, eventos de que servidores, empregados das próprias empresas participaram. E o que elas dizem, o que elas relatam? Que a divulgação de conteúdo de forma passiva, ela é mais eficaz do que a divulgação de conteúdo na TV e, economicamente, o custo é mais baixo. Qual é a questão aqui? E aí a gente tem que partir do pressuposto que está previsto na lei. Assim, eu poderia falar tanto o que eu acho, que eu acredito, mas não adianta, porque existe limitação legal para isso, e o que vale não é o que eu acho, né? O que vale é o que está previsto na norma. E existem limitações legais para divulgação de conteúdo na internet. Antes disso, nesse ponto de divulgação de conteúdo, eu não sei se vocês acompanharam agora nas últimas 2 semanas o lançamento de um aplicativo chinês que tem gerado muita discussão nos últimos dias. Ele ainda não está disponível no Brasil, ele só está disponível na China e com acesso fora da China para os Estados Unidos e para o Canadá. Mas o que ele faz? Nas eleições de 2014, a gente viu, embora não tenha sido extremamente divulgado, até para não dar ideia errada, né, um vídeo do Barack Obama falando coisas horríveis. E aquele vídeo era muito, muito perfeito. Assim, parecia que, de fato, era o Barack Obama quem estava falando. Mas aquilo era uma edição do rosto do Barack Obama, com as feições, mas com a movimentação perfeita. E quem fez essa edição relatava que tinha demorado 50 horas para fazer a edição do rosto do Barack Obama falando aquilo que ele estava dizendo. Agora, em 2019, há 15 dias atrás, lançaram um aplicativo chamado Zal. Esse aplicativo faz exatamente o que fizeram com o rosto do Barack Obama, só que agora em questão de segundos, num aplicativo baixado no iPhone ou em Android. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, mas eu já deixei até no lugar certinho para vocês verem como que esse aplicativo funciona. Com três etapas de movimentação do rosto, você consegue movimentar o aplicativo e esse rapaz aqui vai colocar o rosto dele no vídeo em filmes do Leonardo DiCaprio.
Bom, é só um pedacinho, só para vocês verem como que funciona o aplicativo. Mas é inegável que o funcionamento de conteúdo, a divulgação de conteúdo, ela é extremamente relevante, né? O aplicativo Zal está aí para a gente poder perceber. Deixa eu abaixar aqui para poder abrir de novo. Não quer abrir, mas bom. Vocês estão me ouvindo? Deu uma travadinha aqui para mim. Então? Tá ouvindo, normal. Uhum. Então, bom, a divulgação do conteúdo irregular, ela é importante, é claro. Mas o que acontece é que conter esse tipo de divulgação, para não falar que é impossível, é quase impossível. O que está acontecendo na China? No primeiro momento, essa empresa, ela, na política de dados, ela exigia que quem baixasse o conteúdo fornecesse os dados para que ela pudesse usar indiscriminadamente. O principal aplicativo de divulgação de mensagem chinês, que é o WeChat, não é o WhatsApp, ele proibiu, bloqueou qualquer tipo de divulgação de vídeo que fosse proveniente do Zal. Essa divulgação não consegue ser feita pelo aplicativo. A gente ainda não tem essa perspectiva do WhatsApp aqui no Brasil, porque esse aplicativo ainda não está funcionando para nós. Mas você imagina no universo de, como eu dizia, em que 5% dos cidadãos brasileiros acreditam que a Terra é plana, o que é um aplicativo como esse, que coloca o rosto perfeitamente de outra pessoa numa fala de terceiro, seria capaz de fazer, né? Mas o que me parece que é ainda mais grave, para além da divulgação do conteúdo falso, que tem sido o foco da nossa análise, é como que essa divulgação é feita. E aí, o que acontece? Na nossa legislação eleitoral, como é que a limitação de informação especificamente na internet, ela é limitada? O que a lei estabelece? A lei estabelece que é proibida propaganda paga na internet, então não se pode fazer propaganda paga na internet, com exceção de impulsionamento de conteúdo. Então, é possível impulsionar conteúdo, mas aqui é que é o ponto. O impulsionamento de conteúdo no Brasil só é permitido dentro das próprias redes sociais. Ele não é permitido por mecanismos exteriores às redes sociais. Esse é um fator que é limitador da divulgação. Mas não é ele o ponto estratégico de que me parece mereça reflexão para as campanhas eleitorais e que tem gerado essa dificuldade de saber para onde que se anda no controle da divulgação de informação na internet. É que, lá no artigo 57b, o que a nossa legislação diz? Que a informação pode ser divulgada por mensagens eletrônicas por meio de endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. Como essa interpretação dessa norma tem sido feita? É que só os candidatos, os partidos ou as coligações é que podem fazer a divulgação do seu conteúdo. E eles só podem fazer isso por meio de dados que eles possuam. Eles não podem contratar dados. Eles não podem contratar quem faça essa divulgação por meio de robôs. Eles não podem terceirizar isso para uma estratégia encadeada de divulgação de informação. Você está pensando assim, óbvio que todo mundo faz isso, e qual que é a diferença do candidato ele próprio apertar o botão ou um terceiro apertar o botão? Se for só apertar o botão, não tem nenhum problema. Qual foi a questão que a Cambridge Analytica colocou na mesa e que a gente vai ter que carregar para as nossas eleições um dia depois da entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados? É que a Lei de Proteção de Dados agora, pelo menos pela interpretação que se faz, né, e que me parece que é inquestionável, é que
O controlador do dado, aquele que faz uma estratégia de divulgação de informação por meio de tratamento de dados, que é o que acontece no processo eleitoral, ele vai ser obrigado a apresentar o relatório de colhimento desses dados. Como que eles fizeram para poder colher aquele dado das pessoas, como que essa análise qualitativa está sendo feita e como que isso está sendo utilizado no processo eleitoral. Isso vai ter que ser obrigatório para todas as empresas, para marketing comercial, para relacionamento com o consumidor, mas aqui a gente está tratando do processo eleitoral. Então, veja, isso quer dizer que se um candidato, um partido ou uma coligação fizer divulgação de informação de forma qualificada na internet, que quer dizer, eu estou tratando dados, isso não está sendo feito de forma aleatória, eu adquiri dados para fazer análise qualitativa, eu vou ter que explicar como que isso foi feito. Na lei de proteção de dados, a previsão é de que a demanda por esse relatório vai ser da Autoridade Nacional de Dados. Fica aqui uma dúvida, é preciso saber se esse requerimento, a possibilidade de exigir esse relatório de tratamento de dados também pode ser feita pelo TSE, até a data de ajuizamento dessas ações, que é ou até a data da diplomação ou 15 dias após a data da diplomação, ou se só a Autoridade Nacional de Dados pode fazer isso, e fazendo essa análise dos dados, se ela pode transferir isso para a Justiça Eleitoral com sigilo. Houve, na época da presidência do ministro Carmen Lúcia, um convênio com a Serasa Experian para poder transferir certos dados de eleitores, foi muito, muito questionado, e o tribunal suspendeu esse convênio. Por que eu estou dizendo isso? A partir daqui, eu selecionei 3 empresas que fazem esse tipo de tratamento de dado para divulgação de informação na internet, partindo do pressuposto que elas dizem, para a gente poder entender o que essas empresas fazem no processo eleitoral, o que elas oferecem para o mercado, embora, se você entrar no site delas, nenhuma delas aponta nenhum candidato como cliente, nenhum partido como cliente, e elas não oferecem no seu site o serviço de campanha eleitoral. Mas nas entrevistas realizadas por pesquisadores, nas entrevistas que funcionários dessas empresas, os próprios diretores das empresas dão para veículos de comunicação, eles relatam prestar esse serviço para campanhas eleitorais, para partidos e para candidatos. E o que elas fazem? Para poder a gente entender o que quer dizer esse negócio de tratamento de dados, né? Então, bom, primeiro é a Serasa Experian. Eu deixei aqui aberto porque no meu computador deu uma travadinha e não está querendo mais aparecer com uma apresentação. Tá bom. Professora Maria, a gente conseguiria terminar em 10 minutos a exposição? Na verdade, não, nós temos 10 minutos total, porque depois o nosso tema do Zoom cai às 11 horas, por causa da programação. Vou terminar em 2 minutos. O que a Serasa Experian faz? Eles fazem em milhares de dados, em 29 países, a extração de dados para poder fazer esse segmentar. Um dos trabalhos que eles fazem, que dentro desse Targeting Data Quality de e-mail validation, eles classificam as pessoas em grupos, que vão até cá. Então, esses grupos de elites, grupos urbanos, juventude trabalhadora, isso aqui eu pessoalmente já contratei a Serasa Experian não para campanha eleitoral, para marketing de uma empresa de produtos. E eles fornecem esses dados de acordo com o perfil do cliente. E é com base nesses dados que se faz, então, a segmentação de conteúdo para poder tentar atingir o eleitor. A propaganda é customizada. Ela é mais eficaz do que a propaganda na TV. A Internet Lab, isso aqui é um dado de pesquisa que foi feito em parceria com esse Você na Mira, ela fez um rastreamento de tipo de propaganda que foi feito por campanhas eleitorais e chegou à conclusão de que alguns candidatos utilizaram o Serasa Experian. Para não apontar candidatos, está disponível o resultado da pesquisa no Internet Lab. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver quais são os candidatos que eles apontam como quem usou a Serasa Experian. Isso não aparece nas prestações de contas com contratação de Serasa Experian. Por quê? Porque quem contrata é a empresa de marketing. Então, isso está dentro da empresa de marketing. Para você identificar
se há tratamento de dados, se esse tratamento de dados está sendo utilizado, tem que ir lá na empresa de marketing para ver qual tipo de terceirização foi feito. Mesmo acontece com a Ponte Estratégia. A Ponte Estratégia era a empresa que tinha convênio com a Cambridge Analytica no Brasil. Quando estourou o escândalo da Cambridge Analytica, eles rescindiram o contrato e ele, inclusive, foi falar na Câmara dos Deputados, que é o André Torreta, que é o líder dessa empresa, a respeito da parceria no que eles usaram esses dados. E eles fazem esse trabalho aqui de autocongruência, valores, motivação, a mesma coisa da Serasa Experience, só que, segundo eles, dentro de outra perspectiva, porque eles agrupam as pessoas dentro do comportamento. A gente costuma pensar dados pessoais como nome, endereço, telefone, mas esses dados valem muito menos do que quanto tempo você fica numa página, por onde você passa, qual que é o seu hábito de consumo, onde você está clicando, porque isso mostra quem você é. Dá para saber quem está decidido na eleição, quem não está e quem é indeciso. E esse grupo de indecisos é que é relevante atingir. E, finalmente, a ideia Big Data, que também faz esse tipo de trabalho de pesquisa de opinião. A ideia Big Data ela é mais voltada para análise qualitativa, que traz uma questão que é saber assim, que diferença que faz eu fazer análise qualitativa na mão ou fazer análise qualitativa de dados, né? O que me parece importante, então, agora para acabar mesmo, é que o que a Lei de Proteção de Dados traz é essa exigência, além das limitações aqui do artigo 7º, que são conhecidas, né? É a possibilidade de se acessar o relatório para saber o que se está fazendo com isso. Até hoje a gente não teve transparência, não dava nem para saber o que a gente estava controlando, como que a gente ajuiza esse tipo de ação, não é à toa que elas não existem. A partir da existência desses relatórios é que a gente vai poder saber de fato o que está acontecendo, como as eleições brasileiras estão sendo impactadas por esse tipo de divulgação qualitativa de dados, né, para dizer assim. Então é isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Desculpa pelo S, mas é tanta coisa que dá até desespero na gente. Professora Marilda, muito obrigada pela exposição. Eu vou passar rapidamente já para as perguntas, porque a gente está esgotando aqui o nosso tempo. Novamente agradecer a participação de todos. A primeira pergunta é só uma sigla, DMAS. Está perguntando se seria uma busca para solucionar um possível problema de manipulação de informações que chegam ao eleitor. Seria essa a nossa questão aqui em debate? Exatamente. É uma busca para... Eu não diria assim que é uma busca para poder tentar conter a informação manipulada. É uma busca para poder tentar fazer com que o eleitor tenha acesso aos dois lados. Eu tenho hipótese, até publiquei um artigo de uma pesquisa que eu apresentei na Índia, que é de que o Estado tem um papel relevante nessa função, mas o papel do Estado é de fomento. E na Diretiva Europeia de 2014, tem um tipo de contrato que é parceria para tecnologia, parceria para desenvolvimento tecnológico. E que eles fizeram na China, né? A China está oferecendo 10 milhões para quem desenvolver um aplicativo que combata esse ZAO, e aqui no Brasil não existe isso. A gente não tem fomento zero para desenvolvimento de tecnologias que levem ao eleitor os dois lados. Fazer o oposto seria exigir a identificação de um juiz da verdade, que é o que fact-checking faz, né? A gente espera que o eleitor entre lá para ver o que é verdadeiro. Eu estou transferindo para o fact-checking o papel de juiz da verdade. O que me parece importante é que o eleitor saiba dialogar com a informação, seja ela qual for. Está sem som lá. Vocês não estão me ouvindo agora. A colocação conversa aqui um pouquinho, até com o comentário que essa mesma pessoa fez sobre educação, né, que o problema do Brasil seria muito na educação, que isso talvez não fosse nem interesse da própria sociedade, das pessoas como um todo. Eu tenho aqui também uma outra pergunta do Leonardo Damin. Ele está perguntando sobre a possibilidade de um realizamento de um cadastramento de militância. E está citando aqui uma sugestão que teria sido preferida pelo Olavo de Carvalho, do cadastramento da militância bolsonarista. E ele pergunta que, caso haja um cadastramento de militância nesses termos, e se essa militância divulga e impulsiona um conteúdo falso e calunioso, se haveria a responsabilização direta do eventual candidato. Já é um problema, né, independente até desse cadastramento, a responsabilização de candidatos pela divulgação, por propaganda indevida realizada por terceiros.
Então, Mas se puder conversar aqui sobre isso, acho que a gente consegue aguentar mais 5 minutos aqui no nosso tempo. Bom, a jurisprudência do TSE hoje ela é inquestionável no sentido de que o candidato responde sim. Por quê? Porque a legitimidade das eleições ela é superior ao direito subjetivo do candidato de permanecer na cadeira. Se a quebra de legitimidade, ainda que praticada por um terceiro, que não tenha nexo de causalidade com o candidato em si, o elemento subjetivo do culpa do candidato, ele vai deixar a cadeira, ele vai ser cassado, para que novas eleições sejam realizadas e devolvam para o eleitor a possibilidade de escolher com legitimidade. Veja, o objeto de proteção das eleições não é o candidato com o mandato que ele conquistou, é a legitimidade do voto. Então, se o eleitor não se manifestou legitimamente porque ele foi pautado por uma informação inverídica ou informação ilegítima, ele tem direito de se manifestar de novo com legitimidade. Agora, há pouco, o TSE, inclusive, cassou toda uma coligação com todos os eleitos e vai caçar ainda mais, porque não se respeitou a cota de gênero. Mesmo que as pessoas não tivessem envolvimento nessa fraude, embora eu seja contrária a isso, até já publiquei alguns artigos dizendo sobre o nexo de causalidade, mas a posição do tribunal é essa, é de cassação, independentemente do conhecimento ou da vinculação do candidato. Então, se um grupo de eleitores bem intencionados querendo que o seu candidato ganhe a qualquer custo de informação falsa, ele está colocando em risco o mandato daquele a quem ele quer eleger, inquestionavelmente. E esse cadastro de eleitores, sugerido pelo Olavo de Carvalho, ele não resolve o problema, porque o eleitor, ele não tem o poder de permitir que haja divulgação de informação com quebra de legitimidade das eleições. Então, eu posso, a militância, falar assim, tudo bem, pegue qualquer dado meu e faça divulgação de informação, mas os outros eleitores não autorizaram, e isso afeta diretamente a legitimidade do processo democrático. Isso é muito maior do que a titularidade do dado. A gente aqui não está discutindo, como no direito privado, a titularidade ou não do dado, simplesmente. A gente está discutindo a legitimidade do processo democrático, da formação da vontade. E, para encerrar, vou sugerir a leitura do livro O Povo contra a Democracia, que me impactou muito nos últimos tempos, concordando ou não, ele traz questões importantes para a gente refletir, justamente sobre essa formação da vontade da maioria e como isso pode impactar na estabilidade do processo democrático. Deu 2 minutos ainda, minha filha. Obrigada, professora Marilda. A gente gostaria de agradecer mais uma vez a todo mundo que participou. A apresentação será disponibilizada no site do projeto, que é Governança 4.0, 100 ponto. Pela primeira vez hoje nós temos um painel 100% feminino. Essa observação. E como habitualmente, a nossa próxima exposição vai ocorrer em 2 semanas, também às 10 horas horário de Brasília, 14 horas de Lisboa, com a professora Laura Schertel. E vamos falar sobre decisões automatizadas, algoritmos e risco de discriminação. Então, é importante que todo mundo se inscreva no canal, assim vocês são atualizados já dos próximos webinários. Vocês vão receber também esses dados no próprio site, ficam os slides, fica disponível também a apresentação que a gente está gravando nesse momento. E vou passar a professora Marilda para dar uma palavra final, agradecendo mais uma vez pela apresentação. Estou perguntando aqui qual é o nome do livro. Acho que não deu para entender direito, se puder repetir aqui para a gente. O Povo contra a Democracia. Achei até que ele estava aqui mesmo. Todo mundo entendeu o nome do livro? O Povo contra a Democracia? Esperando para ver se tem algum sim aqui, para a gente poder finalizar. Sim. Só tenho a agradecer, gente. Então, obrigada mais uma vez. Vamos encerrar aqui. Professora Marilda, queria falar alguma coisa ainda? Para as pessoas focarem nisso, para não pensar só na forma de divulgação de informação do processo eleitoral quando o processo eleitoral começar. Lá em 15 de agosto do ano que vem, quando a lei de proteção de dados já estiver quebrando o pau e não tiver mais nada para fazer. A gente precisa descobrir o que esse povo faz antes. Muito obrigada. Felizmente o tempo é pouco, né? Para o que a gente gostaria de conversar. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia para todo mundo.